Em um cenário de vastas sombras e intrigas, nosso país se encontra em uma encruzilhada inquietante. Por 5 anos, vozes sensatas tentaram advertir a imprensa sobre a insidiosa ditadura do judiciário, que crescia silenciosamente, como uma serpente à espreita. Acreditaram, com uma ingenuidade quase poética, que Alexandre de Moraes e o STF seriam eternos algozes apenas da direita, sem jamais considerar que a foice poderia virar-se contra os seus próprios pescoços. Ignoraram os avisos, surdos aos murmúrios de advertência que percorriam os corredores escuros do poder. Venha comigo, vamos ver juntos a mais este vídeo esclarecedor. Depois deixe sua opinião nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe este vídeo. O Brasil está passando por uma situação onde o mero eu avisei não chega nem perto de descrever a gravidade da situação do que está acontecendo agora. Já tem 5 anos que nós estamos tentando falar para a imprensa que essa ditadura do judiciário que eles estão fomentando porque por aquele momento estava indo contra as pessoas que eles odeiam, um dia iria se voltar contra a própria imprensa. Bom, nossos recados caíram em ouvidos surdos, eles não nos escutaram, acreditaram que o Alexandre de Moraes e a instrumentalização do STF como uma ferramenta de perseguição política contra a direita e os conservadores iria agir única e exclusivamente sempre contra a direita, contra conservador ou contra patriota, contra as pessoas de bem. E para sempre ficaria a favor do crime organizado, de vagabundo, de corrupto, e a gente sabe. E aí, recentemente, uma decisão foi tomada pelo iluminado ministro Alexandre de Moraes, que a imprensa divulgava como o grande salvador da democracia. Desculpa, mãe. A própria imprensa divulgava o cara como o grande defensor da democracia. Pois bem, Alexandre de Moraes decide, numa canetada, censurar um artigo que seria publicado e foi publicado em os maiores e principais veículos de imprensa do Brasil, colocando aí Folha de São Paulo, Estadão, UOL. E aí a situação ficou de tal forma que agora até mesmo os mais histéricos esquerdistas estão começando a entender que lá na nossa Suprema Corte existe uma pessoa que ainda não respeita mais a Constituição e principalmente a liberdade jornalística, a liberdade de imprensa. E aí um colunista da UOL, revoltado, e esse é esquerdista, daqueles que odeia Bolsonaro, que achou bom quando as pessoas são presas por suas palavras, o colunista do UOL chega a falar que o Alexandre de Moraes merece um impeachment. Olha só o que o Moraes conseguiu. Ele está numa sanha autoritária tão absurda que até mesmo aquela imprensa militante mais histérica ideologicamente falando já está colocando as garrinhas de fora. Vamos ouvir aqui o que o Walter Mierovitch tem para falar. Colunista, e o UOL é o epicentro do esquerdismo no jornalismo brasileiro, hein? É indigno, no meu modo de ver, um juiz constitucional, um ministro do Supremo, um guardião da Constituição, censurar da maneira como ocorreu, que significa rasgar a Constituição. E nós não estamos falando de um ministro que é qualquer, porque qualquer, ou melhor, que não seja especializado. O Alexandre de Moraes é um constitucionalista. Ele tem obra, e boa obra, de direito constitucional publicada. Então, se esse recuo do Moraes, como você coloca, apaga, passa a borracha, como... E é importante, o Moraes viu que tinha feito uma besteira tão grande e apanhou tanto que ele recuou. Olha só, ele decidiu, então tá bom, desculpa, não vou censurar não. Só que aí a merda já estava feita. Ele quis passar a borracha no que aconteceu com o Lira e sua ex-esposa, se esse passar da borracha faz com que ele caia fora do artigo 39. Então, isso tem que ser analisado à luz do que? Da política, porque o impeachment, na realidade, gera um processo e um julgamento político. Outro ponto, e é o final, o ministro Moraes, pela maneira com que atuou.
nós não estamos falando de um leigo, nós estamos falando de um jurista do porte do Moraes. Pode gostar ou não dele, como se pode gostar ou não, e eu não gosto, do ministro Gilmar Mendes, mas são pessoas que têm muito conhecimento jurídico, muito preparo. Então, quando sai uma bizarrice dessa do Moraes, a gente pensa num compadrio dele com o Lira. Daí sai esse absurdo. E a lembrar que o Moraes, dias antes, esteve jantando nada mais, nada menos do que um corrupto de carteirinha. Rapaz, ô Mirovic, prepare-se, meu irmão. O que você tá falando aí é Polícia Federal na sua casa e ainda te coloca no inquérito das fake news. Vocês não entenderam o que vocês ajudaram a criar. Termina. Carimbado o Valdemar da Costa Neto. Então, como vocês podem ver, um esquerdista militante, revoltado com o Alexandre de Moraes por não estar respeitando a Constituição e agora falando certas coisas que, se fosse nós, era PF, inquérito, era busca e apreensão. Agora, eu quero saber, quanto tempo vai demorar até o Moraes começar a mandar a polícia na casa dessas pessoas? Vocês ajudaram a criar e fomentaram a situação que a gente vive hoje. Nós temos aí pesquisas que mostram que mais da metade da população brasileira entende que nós estamos diante de uma ditadura do judiciário. E vocês, a imprensa, ajudaram. É o primeiro caso onde a imprensa livre ajuda a instalar uma ditadura na humanidade. E tinha que ser, obviamente, a militância ideológica, esquizofrênica e histérica da imprensa brasileira. Que é até difícil falar imprensa brasileira, porque não dá pra chamar o que existe aí hoje de imprensa verdadeiramente. Não, é jornalismo. Aquela necessidade de destruir quem pensa diferente, quem não aceitar a narrativa tem que ser preso, e vamos então fomentar o nosso próprio ditador que agora tá se voltando contra vocês. Faz o L e eu avisei. Um abraço.